Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, muita gente acha que conhece, mas que talvez seja um dos mais mal compreendidos do cristianismo moderno. A teologia pentecostal. Com certeza. É um universo que vem carregado de estereótipos, né? Exato. E é por isso que essa análise de hoje é tão provocadora. A gente recebeu o material de uma aula, de um curso de introdução à teologia, que basicamente pega a imagem popular do pentecostalismo. Aquela imagem de um movimento moderno, puramente emocional. Isso, talvez um pouco anti-intelectual, e vira tudo de cabeça para baixo. A tese central aqui é que essa percepção, assim, está quase que inteiramente errada. O material propõe uma origem muito, mas muito mais antiga, uma base teológica profundamente conservadora e, uma história intelectual bem mais rica do que se imagina. Nossa missão hoje, então, é ver se esses argumentos se sustentam. Exato. E ponto de partida já quebra a primeira expectativa. A gente tende a pensar no pentecostalismo como algo que começou ali por 1900, nos Estados Unidos, né? Sim, na Rua Azusa, todo mundo pensa nisso. Pois é. Mas o argumento aqui é que os primeiros pentecostais foram, na verdade, os discípulos de Jesus, lá no dia de Pentecostes, do ano 33 depois de Cristo, como está descrito em Atos dos Apóstolos. É uma afirmação bem ousada. A ideia não é que o movimento moderno seja uma invenção, sabe? Uma tentativa de voltar a vivenciar o que a fonte chama de padrão da igreja primitiva. Isso já muda completamente o quadro. Totalmente. Completamente. Mas, assim, isso levanta uma pergunta óbvia. Se esse é o padrão original, por que parece que ele ficou, desligado por quase 1900 anos? É a grande questão. Se os dons espirituais, como falar em línguas, profetizar, eram comuns no início, o que aconteceu no meio do caminho? E essa é a pergunta que nos joga direto no centro de um dos maiores debates teológicos da história do cristianismo. A teoria do cessacionismo. O nome parece complicado. Parece, mas a ideia é simples. O teólogo Gordon Fee, que é uma referência importante citada no material, ele explica que, para os cessacionistas, os milagres e os dons espirituais tinham um propósito, muito específico e datado. Tinha um prazo de validade. Exatamente. A função deles era servir como um selo de autenticidade divina para a mensagem de Cristo e dos apóstolos, e isso numa época em que o Novo Testamento ainda não estava escrito, compilado. Eram as credenciais deles, então. Perfeito, provando que eles falavam em nome de Deus. Eu gosto da analogia que o material usa de que os dons eram como os andaimes de uma construção. Sim, é ótima. Essenciais para erguer o prédio que seria a igreja, a sua doutrina. Mas uma vez que o último apóstolo morreu e o cânon da Bíblia foi fechado, o prédio estava pronto. E o que você faz com os andaimes? Você os remove. Nessa visão, a igreja já estava estabelecida com sua fundação sólida nas Escrituras. As manifestações espetaculares não seriam mais necessárias. O problema, segundo a perspectiva pentecostal. É que não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga isso. Não tem uma nota de rodapé em Atos dizendo promoção válida apenas para o primeiro século. Exato. O contra-argumento é que essas ferramentas do Espírito Santo foram dadas à igreja para serem usadas até o fim dos tempos. O material até admite que, historicamente, houve um esfriamento. Um esfriamento bem nítido, né? Sim, depois da Era Apostólica. Mas o ponto crucial é, esfriar não é o mesmo que deixar de existir. Ou seja, a chama ficou mais baixa, mas nunca se apagou de vez. Perfeito. E existem registros históricos, mesmo que esporádicos, de grupos ao longo da história da igreja que reportaram experiências como profecias, visões e a tal da glossolalia. Que é o nome técnico para o falar em novas línguas. Isso. Então, para os pentecostais, o movimento do século XX não foi uma invenção, foi um reacendimento de uma chama que sempre esteve lá, ainda que pequena. Ok. Essa parte da história e do debate com o cessacionismo faz sentido. Mas agora vem a parte que, para mim, foi a maior reviravolta. A gente costuma pensar na Reforma Protestante, né? Lutero, Calvino, a sobriedade doutrinária, e no pentecostalismo, com sua ênfase na experiência, no fervor, como dois mundos completamente diferentes. Como água e óleo. É a percepção comum, né? Quase opostos. Mas o material que a gente analisou bate de frente com essa ideia.
cita uma pesquisa do Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, que é de explodir a cabeça. É fascinante. Ela lista 10 pontos de concordância doutrinária fundamentais entre a teologia pentecostal clássica e a teologia reformada tradicional. É fascinante porque desconstrói totalmente a ideia de que o pentecostalismo jogou fora a tradição para criar algo novo. Na verdade, segundo essa análise, ele se construiu sobre a mesmíssima fundação da reforma. O DNA teológico é o mesmo. Praticamente idêntico. Vamos passar por alguns desses pontos porque eles são a base de tudo. Primeiro, a autoridade das Escrituras. O principal. Ambos os lados concordam. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a palavra inspirada de Deus, infalível e a regra final para tudo. O pilar de sustentação. Sem isso, tudo desmorona. Outro ponto central, a Trindade. A crença em um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. É doutrina fundamental, inegociável para ambos. E claro, a pessoa de Cristo, total concordância. Jesus é 100% Deus e 100% homem, nascido da Virgem Maria, o único caminho para Deus. E o coração da mensagem da reforma, a salvação. Sola gratia, sola fide. Exato. Ambos ensinam que a salvação não vem por merecimento ou boas obras, mas é um presente de Deus recebido unicamente pela graça, através da fé em Jesus. O lema da reforma é também o lema do pentecostalismo clássico. A estrutura, sabe, o esqueleto da fé é o mesmo. Então, a grande divisão não está nos fundamentos. Não é sobre quem é Deus, quem é Jesus ou como se alcança a salvação. A divergência toda se resume àquela primeira discussão que a gente teve. Sobre os dons. Exato. Os dons do Espírito Santo continuam válidos e ativos hoje ou eles cessaram lá no primeiro século? É uma questão de quando, não de o quê. Ok, se a base teológica do pentecostalismo clássico é tão sólida e alinhada com a reforma, de onde vem tanta confusão e controvérsia? É aqui que talvez a gente precise falar de um outro termo que o material menciona no final. O neopentecostalismo. Isso. São a mesma coisa. Essa é uma distinção crucial que o material faz, ainda que brevemente. O pentecostalismo clássico, que a gente está discutindo, é aquele que se vê como o herdeiro da reforma e mantém essa base doutrinária intacta. E o neopentecostalismo? É um fenômeno mais recente que muitas vezes, na prática, se distancia de alguns desses pilares históricos. Em que sentido? Frequentemente, há uma ênfase muito maior em teologias de prosperidade, curas que são tratadas quase como uma transação, sabe? E às vezes uma relativização da autoridade da Bíblia em favor de novas revelações ou da palavra de um líder específico. Entendi. É essa vertente mais recente que acaba gerando muitas das polêmicas que mancham a imagem do movimento como um todo. Porque para o público de fora é tudo a mesma coisa. Entendi. Então, o material argumenta que o problema não está na raiz histórica, mas em alguns ramos mais novos que cresceram assim, meio tortos. Exatamente. Distanciando-se do tronco principal. A crítica implícita é que alguns desses novos movimentos se desprenderam da história, esqueceram as próprias raízes teológicas e, com isso, abriram a porta para distorções. Faz sentido. Agora vamos para as críticas diretas ao pentecostalismo, mesmo o clássico. Uma das mais fortes é a de que ele valoriza a experiência pessoal acima da Bíblia, que a emoção atropela a doutrina. Sim, essa é clássica. Como o material responde a isso? Ele não nega a importância da experiência. Pelo contrário, ele a celebra, mas a coloca no lugar certo. O argumento é que a Escritura é e sempre será o pilar número 1, a autoridade final. A experiência não pode contradizer a Bíblia. Jamais. No entanto, o texto defende que uma fé que é só intelectual, só um conjunto de doutrinas corretas na cabeça, se torna algo frio, morto. Vira quase uma filosofia e não um relacionamento. A experiência, então, não substitui a doutrina, mas é o resultado esperado dela. Isso. A ideia é que, se você realmente crê no que a Bíblia diz sobre Deus, isso deveria gerar uma resposta vivencial.
uma experiência real. Exatamente. A doutrina é o mapa, a experiência é a viagem. O mapa é essencial, sem ele você está perdido, mas o objetivo não é passar a vida inteira só admirando o mapa, é fazer a viagem. Entendi. O teólogo Stanley Horton, que é citado, chega a dizer que a grande contribuição do pentecostalismo foi justamente resgatar essa dimensão, impedindo que a teologia liberal, que tentava reduzir o cristianismo a um código de ética, ganhasse ainda mais terreno. Ok, entendo a lógica. Mas, na prática, não é aí que as coisas podem dar errado? Onde fica a linha entre uma experiência genuína, que brota da doutrina, e um puro emocionalismo que se desconecta da base bíblica e vira um vale-tudo espiritual? Essa é a tensão constante, e o próprio material reconhece isso implicitamente ao criticar os desvios. A resposta pentecostal clássica seria: o filtro é sempre a Escritura. Uma experiência, por mais intensa que seja, se levar a uma prática ou crença que contradiz o ensino bíblico, Deve ser rejeitada. deve ser rejeitada. O desafio, claro, é manter esse equilíbrio na prática na vida da igreja local, o que nem sempre acontece. Certo. Agora, vamos para outra grande crítica, que é mais social. A acusação de que pentecostalismo é coisa de pobre e de gente que não estudou. Ah, essa é pesada. O material cita o pastor Cláudio Honor de Andrade trazendo essa frase, que é um estereótipo muito forte, especialmente no Brasil, né? E o material trata essa acusação como preconceito, uma forma de elitismo intelectual. Para refutar essa ideia, ele não entra numa discussão teórica, ele simplesmente apresenta uma lista de nomes. É uma resposta bem direta. E a lista é impressionante. Começa com pioneiros suecos. Um deles, o pastor Levi Petrus, não era só um líder religioso, ele era poeta e jornalista. E o outro, Sven Lidman, era um romancista renomado na Suécia, membro da Academia Sueca. Quer dizer, estamos falando de figuras da alta cultura do país. Exato. Não é exatamente a imagem que se tem do movimento, né? E quando a gente avança para a teologia moderna, a lista continua com nomes de peso, como os que a gente já citou. Stanley Horton, Gordon Fee E o N. Gruden também. Wayne Gruden, são acadêmicos cujos livros são usados em seminários de todas as denominações, no mundo inteiro. São gigantes intelectuais que se identificam com a perspectiva pentecostal ou, no mínimo, continuacionista. Que é a crença na continuidade dos dons. Isso. E trazendo para o Brasil, o destaque é o pastor Antônio Gilberto. A descrição dele no material é a de um verdadeiro polímata. Múltiplos cursos superiores, mestrados, doutorados. Ele é apresentado como o grande arquiteto da educação teológica dentro das Assembleias de Deus. E o que é mais interessante na história dele é que ele foi um guerreiro lutando em duas frentes. Por um lado, contra o preconceito de fora. Por outro, muitas vezes, contra uma desconfiança de dentro do próprio movimento. Como assim? Em alguns momentos iniciais, o movimento via a educação teológica formal com certa suspeita, com medo de que a letra matasse o espírito, sabe? Ele teve que convencer seu próprio povo da importância de estudar profundamente. Isso adiciona uma camada de complexidade. Mostra que o movimento não é um bloco monolítico, mas que também teve seus próprios debates internos sobre o papel do intelecto. Sem dúvida. E o argumento final do material sobre esse ponto é poderoso. Ele sugere que talvez o grande crescimento do pentecostalismo venha justamente do fato de ele não fazer distinção, nem de classe social, nem de nível educacional. A mesma mensagem acolhe a todos. Exato. A mesma mensagem que acolhe uma pessoa analfabeta numa comunidade carente é a que dialoga com um cientista, com um doutorado. A proposta de uma experiência espiritual é universalmente acessível. Então, amarrando tudo isso, o quadro que emerge dessa análise é muito mais nuançado do que o estereótipo. Temos um movimento que se enxerga com raízes lá na igreja primitiva, Isso. que compartilha o mesmo DNA teológico da Reforma Protestante e que responde à acusação de anti-intelectualismo com uma linhagem de acadêmicos e pensadores. A grande surpresa, para mim, não é o que separa os pentecostais dos outros protestantes, mas o que os une. Pergunta: os milagres pararam ou a igreja é que parou de esperá-los? E tem um ponto final do autor Meyer Peelman, citado no material, que é quase um diagnóstico. Ele sugere que muitas igrejas tradicionais,
por um medo legítimo do fanatismo, do exagero, acabaram indo para o outro extremo. Jogaram o bebê fora junto com a água do banho. Exatamente. Elas negligenciaram completamente a doutrina do Espírito Santo. E segundo Pullman, essa superreação resultou numa decadência espiritual, numa fé que se tornou excessivamente formal, previsível e, para muitos, sem vida. E o pentecostalismo surge nesse contexto. Como uma reação a esse vácuo, uma busca por um cristianismo que não seja apenas crido, mas também sentido, experimentado. E isso nos leva de volta àquela distinção sobre os desvios como o neopentecostalismo. A análise sugere que o desprendimento da história, da teologia sólida, pode levar a essas distorções. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além desse tema específico. Vai sim. Em qualquer campo, seja na fé, na ciência, em movimentos sociais, qual é o perigo real de se valorizar a experiência do agora de forma tão intensa que se perde a conexão com as lições, com os fundamentos e a sabedoria acumulada do passado? Será que, ao buscar algo novo e relevante, não corremos o risco de repetir erros antigos simplesmente por não conhecermos mais a nossa própria história?